Vamos continuar esse texto, Dr. Norberto Kepp, da Revista de Psicanálise Integral. Como a arte só poderá ser realizada com o verdadeiro sentimento, que é o amor, o artista se caracteriza pelo afeto. A cosmovisão, filosofia de vida, a própria filosofia e ciência necessitam ter um acompanhante sólido para crescer adequadamente, e este fundamento, acredito ser a estética, para que haja um diálogo entre a ideia e o sentimento de amor, que é a base da civilização e do indivíduo. Se uma pessoa não tiver em sua base um bom desenvolvimento estético, jamais conseguirá ter equilíbrio, ou até que de melhor pode acontecer, já que a glória que a sociedade atual oferece é oriunda do roubo, da trapaça e da desonestidade. A ciência e o trabalho atuais não parece ser o forte da mulher, o que não é de estranhar, desde que eles se baseiam na patologia da matemática e na luta para agredir a sociedade. Por este motivo, todo o valor feminino está preparado para entrar em ação, quando a estrutura social for montada na justiça e misericórdia, na paz e afeto. A mulher não encontrou sua vez na sociedade, não por ser incapaz, mas por estar acima dela. O mesmo acontece com o sexo feminino, sucede com as crianças. É por isso que a mulher gosta mais delas e é capaz de se sacrificar pelos seus filhos. Outra prova de que ela está mais próxima da realidade é o fato de viver mais tempo, de criar menos problemas sociais e desastres de toda espécie. Outro fato que não podemos olvidar é que a mulher é extremamente ligada ao campo artístico, seja como inspiradora, modelo ou protetora das belas artes. Quando se fala que atrás de um homem de valor sempre existe a ação de uma mulher, é absolutamente correto, porque é o mesmo que dizer que todo homem de valor tem na base dons artísticos que alimentam sua sensibilidade. Tenho a impressão de que Deus estabelece contato direto com a humanidade através da estética. A música, que seria o som do Criador, a escultura e a pintura, que são manifestação de suas formas e cores, a arquitetura, imitando a criação divina, de qualquer maneira, é o elo que lembra ao homem a sua origem sobrenatural. É por esse motivo que o verdadeiro artista é uma pessoa sempre boa, dificilmente entrando pela senda do crime. Basta lembrar os Beatles, Elvis Presley, Tito Schipa, Caruso, os pintores, os escultores e os romancistas, os artistas de cinema, teatro e TV, que jamais prejudicaram a quem quer que seja, e, pelo contrário, sempre promoveram campanhas para ajudar a sociedade. Então, vamos parar por aqui para vocês ouvirem esse texto várias vezes e se aprofundarem. Um abraço, namastê. Vamos continuar esse texto, Dr. Norberto Kepp, da Revista de Psicanálise Integral. Como a arte só poderá ser realizada com o verdadeiro sentimento, que é o amor, o artista se caracteriza pelo afeto. A cosmovisão, filosofia de vida, a própria filosofia e ciência necessitam ter um acompanhante sólido para crescer adequadamente, e este fundamento, acredito ser a estética,
para que haja um diálogo entre a ideia e o sentimento de amor, que é a base da civilização e do indivíduo. Se uma pessoa não tiver em sua base um bom desenvolvimento estético, jamais conseguirá ter equilíbrio, ou até que de melhor pode acontecer, já que a glória que a sociedade atual oferece é oriunda do roubo, da trapaça e da desonestidade. A ciência e o trabalho atuais não parece ser o forte da mulher, o que não é de estranhar, desde que eles se baseiam na patologia da matemática e na luta para agredir a sociedade. Por este motivo, todo o valor feminino está preparado para entrar em ação, quando a estrutura social for montada na justiça e misericórdia, na paz e afeto. A mulher não encontrou sua vez na sociedade, não por ser incapaz, mas por estar acima dela. O mesmo acontece com o sexo feminino, sucede com as crianças. É por isso que a mulher gosta mais delas e é capaz de se sacrificar pelos seus filhos. Outra prova de que ela está mais próxima da realidade é o fato de viver mais tempo, de criar menos problemas sociais e desastres de toda espécie. Outro fato que não podemos olvidar é que a mulher é extremamente ligada ao campo artístico, seja como inspiradora, modelo ou protetora das belas artes. Quando se fala que atrás de um homem de valor sempre existe a ação de uma mulher, é absolutamente correto, porque é o mesmo que dizer que todo homem de valor tem na base dons artísticos que alimentam sua sensibilidade. Tenho a impressão de que Deus estabelece contato direto com a humanidade através da estética. A música, que seria o som do Criador, a escultura e a pintura, que são manifestação de suas formas e cores, a arquitetura, imitando a criação divina. De qualquer maneira, é o elo que lembra ao homem a sua origem sobrenatural. É por esse motivo que o verdadeiro artista é uma pessoa sempre boa, dificilmente entrando pela senda do crime. Basta lembrar os Beatles, Elvis Presley, Tito Chipa, Caruso, os pintores, os escultores e os romancistas, os artistas de cinema, teatro e TV, que jamais prejudicaram a quem quer que seja, e, pelo contrário, sempre promoveram campanhas para ajudar a sociedade. Então, vamos parar por aqui para vocês ouvirem esse texto várias vezes e se aprofundarem. Um abraço, namastê. Vamos continuar esse texto, Dr. Norberto Kepp, da Revista de Psicanálise Integral. Como a arte só poderá ser realizada com o verdadeiro sentimento, que é o amor, o artista se caracteriza pelo afeto. A cosmovisão, filosofia de vida, a própria filosofia e ciência necessitam ter um acompanhante sólido para crescer adequadamente, e este fundamento, acredito ser a estética, para que haja um diálogo entre a ideia e o sentimento de amor, que é a base da civilização e do indivíduo. Se uma pessoa não tiver em sua base um bom desenvolvimento estético, jamais conseguirá ter equilíbrio, ou até que de melhor pode acontecer, já que a glória que a sociedade atual oferece é oriunda do roubo, da trapaça e da desonestidade. A ciência e o trabalho atuais não parece ser o forte da mulher, o que não é de estranhar, desde que eles se baseiam na patologia da matemática e na luta para agredir a sociedade.
Por este motivo, todo o valor feminino está preparado para entrar em ação, quando a estrutura social for montada na justiça e misericórdia, na paz e afeto. A mulher não encontrou sua vez na sociedade, não por ser incapaz, mas por estar acima dela. O mesmo acontece com o sexo feminino, sucede com as crianças. É por isso que a mulher gosta mais delas e é capaz de se sacrificar pelos seus filhos. Outra prova de que ela está mais próxima da realidade é o fato de viver mais tempo, de criar menos problemas sociais e desastres de toda espécie. Outro fato que não podemos olvidar é que a mulher é extremamente ligada ao campo artístico, seja como inspiradora, modelo ou protetora das belas artes. Quando se fala que atrás de um homem de valor sempre existe a ação de uma mulher, é absolutamente correto, porque é o mesmo que dizer que todo homem de valor tem na base dons artísticos que alimentam sua sensibilidade. Tenho a impressão de que Deus estabelece contato direto com a humanidade através da estética, a música, que seria o som do Criador, a escultura e a pintura, que são manifestação de suas formas e cores, a arquitetura, imitando a criação divina. De qualquer maneira, é o elo que lembra ao homem a sua origem sobrenatural. É por esse motivo que o verdadeiro artista é uma pessoa sempre boa, dificilmente entrando pela senda do crime. Basta lembrar os Beatles, Elvis Presley, Tito Chipa, Caruso, os pintores, os escultores e os romancistas, os artistas de cinema, teatro e TV, que jamais prejudicaram a quem quer que seja, e, pelo contrário, sempre promoveram campanhas para ajudar a sociedade. Então, vamos parar por aqui para vocês ouvirem esse texto várias vezes e se aprofundarem. Um abraço, namastê. Vamos continuar esse texto, Dr. Norberto Kepp, da Revista de Psicanálise Integral. Como a arte só poderá ser realizada com o verdadeiro sentimento, que é o amor, o artista se caracteriza pelo afeto. A cosmovisão, filosofia de vida, a própria filosofia e ciência necessitam ter um acompanhante sólido para crescer adequadamente, e este fundamento, acredito ser a estética, para que haja um diálogo entre a ideia e o sentimento de amor, que é a base da civilização do indivíduo. Se uma pessoa não tiver em sua base um bom desenvolvimento estético, jamais conseguirá ter equilíbrio, ou até que de melhor pode acontecer, já que a glória que a sociedade atual oferece é oriunda do roubo, da trapaça e da desonestidade. A ciência e o trabalho atuais não parece ser o forte da mulher, o que não é de estranhar, desde que eles se baseiam na patologia da matemática e na luta para agredir a sociedade. Por este motivo, todo o valor feminino está preparado para entrar em ação, quando a estrutura social for montada na justiça e misericórdia, na paz e afeto. A mulher não encontrou sua vez na sociedade, não por ser incapaz, mas por estar acima dela. O mesmo acontece com o sexo feminino, sucede com as crianças. É por isso que a mulher gosta mais delas e é capaz de se sacrificar pelos seus filhos. Outra prova de que ela está
mais próxima da realidade é o fato de viver mais tempo, de criar menos problemas sociais e desastres de toda espécie. Outro fato que não podemos olvidar é que a mulher é extremamente ligada ao campo artístico, seja como inspiradora, modelo ou protetora das belas artes. Quando se fala que atrás de um homem de valor sempre existe a ação de uma mulher, é absolutamente correto, porque é o mesmo que dizer que todo homem de valor tem na base dons artísticos que alimentam sua sensibilidade. Tem a impressão de que Deus estabelece contato direto com a humanidade através da estética, a música, que seria o som do Criador, a escultura e a pintura, que são manifestação de suas formas e cores, a arquitetura, imitando a criação divina. De qualquer maneira, é o elo que lembra ao homem a sua origem sobrenatural. É por esse motivo que o verdadeiro artista é uma pessoa sempre boa, dificilmente entrando pela senda do crime. Basta lembrar os Beatles, Elvis Presley, Tito Chipa, Caruso, os pintores, os escultores e os romancistas, os artistas de cinema, teatro e TV, que jamais prejudicaram a quem quer que seja, e, pelo contrário, sempre promoveram campanhas para ajudar a sociedade. Então, vamos parar por aqui para vocês ouvirem esse texto várias vezes e se aprofundarem. Um abraço, namastê. Vamos continuar esse texto, Dr. Norberto Kepp, da Revista de Psicanálise Integral. Como a arte só poderá ser realizada com o verdadeiro sentimento, que é o amor, o artista se caracteriza pelo afeto. A cosmovisão, filosofia de vida, a própria filosofia e ciência necessitam ter um acompanhante sólido para crescer adequadamente, e este fundamento, acredito ser a estética, para que haja um diálogo entre a ideia e o sentimento de amor, que é a base da civilização e do indivíduo. Se uma pessoa não tiver em sua base um bom desenvolvimento estético, jamais conseguirá ter equilíbrio, ou até que de melhor pode acontecer, já que a glória que a sociedade atual oferece é oriunda do roubo, da trapaça e da desonestidade. A ciência e o trabalho atuais não parece ser o forte da mulher, o que não é de estranhar, desde que eles se baseiam na patologia da matemática e na luta para agredir a sociedade. Por este motivo, todo o valor feminino está preparado para entrar em ação, quando a estrutura social for montada na justiça e misericórdia, na paz e afeto. A mulher não encontrou sua vez na sociedade, não por ser incapaz, mas por estar acima dela. O mesmo acontece com o sexo feminino, sucede com as crianças. É por isso que a mulher gosta mais delas e é capaz de se sacrificar pelos seus filhos. Outra prova de que ela está mais próxima da realidade é o fato de viver mais tempo, de criar menos problemas sociais e desastres de toda espécie. Outro fato que não podemos olvidar é que a mulher é extremamente ligada ao campo artístico, seja como inspiradora, modelo ou protetora das belas artes. Quando se fala que atrás de um homem de valor sempre existe a ação de uma mulher, é absolutamente correto, porque é o mesmo que dizer que todo homem de valor tem na base dons artísticos que alimentam sua sensibilidade. Tem a impressão de que Deus estabelece contato direto com a humanidade
através da estética. A música, que seria o som do Criador, a escultura e a pintura, que são manifestação de suas formas e cores, a arquitetura, imitando a criação divina, de qualquer maneira, é o elo que lembra ao homem a sua origem sobrenatural. É por esse motivo que o verdadeiro artista é uma pessoa sempre boa, dificilmente entrando pela senda do crime. Basta lembrar os Beatles, Elvis Presley, Tito Chipa, Caruso, os pintores, os escultores e os romancistas, os artistas de cinema, teatro e TV, que jamais prejudicaram a quem quer que seja, e, pelo contrário, sempre promoveram campanhas para ajudar a sociedade. Então, vamos parar por aqui para vocês ouvirem esse texto várias vezes e se aprofundarem. Um abraço, namastê. Vamos continuar esse texto, Dr. Norberto Kepp, da Revista de Psicanálise Integral. Como a arte só poderá ser realizada com o verdadeiro sentimento, que é o amor, o artista se caracteriza pelo afeto. A cosmovisão, filosofia de vida, a própria filosofia e ciência necessitam ter um acompanhante sólido para crescer adequadamente, e este fundamento, acredito ser a estética, para que haja um diálogo entre a ideia e o sentimento de amor, que é a base da civilização e do indivíduo. Se uma pessoa não tiver em sua base um bom desenvolvimento estético, jamais conseguirá ter equilíbrio, ou até que de melhor pode acontecer, já que a glória que a sociedade atual oferece é oriunda do roubo, da trapaça e da desonestidade. A ciência e o trabalho atuais não parece ser o forte da mulher, o que não é de estranhar, desde que eles se baseiam na patologia da matemática e na luta para agredir a sociedade. Por este motivo, todo o valor feminino está preparado para entrar em ação, quando a estrutura social for montada na justiça e misericórdia, na paz e afeto. A mulher não encontrou sua vez na sociedade, não por ser incapaz, mas por estar acima dela. O mesmo acontece com o sexo feminino, sucede com as crianças. É por isso que a mulher gosta mais delas e é capaz de se sacrificar pelos seus filhos. Outra prova de que ela está mais próxima da realidade é o fato de viver mais tempo, de criar menos problemas sociais e desastres de toda espécie. Outro fato que não podemos olvidar é que a mulher é extremamente ligada ao campo artístico, seja como inspiradora, modelo ou protetora das belas artes. Quando se fala que atrás de um homem de valor sempre existe a ação de uma mulher, é absolutamente correto, porque é o mesmo que dizer que todo homem de valor tem na base dons artísticos que alimentam sua sensibilidade. Tem a impressão de que Deus estabelece contato direto com a humanidade através da estética. A música, que seria o som do Criador, a escultura e a pintura, que são manifestação de suas formas e cores, a arquitetura, imitando a criação divina, de qualquer maneira, é o elo que lembra ao homem a sua origem sobrenatural. É por esse motivo que o verdadeiro artista é uma pessoa sempre boa, dificilmente entrando pela senda do crime. Basta lembrar os Beatles, Elvis Presley, Tito Chipa, Caruso, os pintores, os escultores e os romancistas,
os artistas de cinema, teatro e TV, que jamais prejudicaram a quem quer que seja, e, pelo contrário, sempre promoveram campanhas para ajudar a sociedade. Então, vamos parar por aqui para vocês ouvirem esse texto várias vezes e se aprofundarem. Um abraço, namastê. Vamos continuar esse texto, Dr. Norberto Kepp, da Revista de Psicanálise Integral. Como a arte só poderá ser realizada com o verdadeiro sentimento, que é o amor, o artista se caracteriza pelo afeto. A cosmovisão, filosofia de vida, a própria filosofia e ciência necessitam ter um acompanhante sólido para crescer adequadamente, e este fundamento, acredito, ser a estética, para que haja um diálogo entre a ideia e o sentimento de amor, que é a base da civilização e do indivíduo. Se uma pessoa não tiver em sua base um bom desenvolvimento estético, jamais conseguirá ter equilíbrio, ou até que de melhor pode acontecer, já que a glória que a sociedade atual oferece é oriunda do roubo, da trapaça e da desonestidade. A ciência e o trabalho atuais não parece ser o forte da mulher, o que não é de estranhar, desde que eles se baseiam na patologia da matemática e na luta para agredir a sociedade. Por este motivo, todo o valor feminino está preparado para entrar em ação, quando a estrutura social for montada na justiça e misericórdia, na paz e afeto. A mulher não encontrou sua vez na sociedade, não por ser incapaz, mas por estar acima dela. O mesmo acontece com o sexo feminino, sucede com as crianças. É por isso que a mulher gosta mais delas e é capaz de se sacrificar pelos seus filhos. Outra prova de que ela está mais próxima da realidade é o fato de viver mais tempo, de criar menos problemas sociais e desastres de toda espécie. Outro fato que não podemos olvidar é que a mulher é extremamente ligada ao campo artístico, seja como inspiradora, modelo ou protetora das belas artes. Quando se fala que atrás de um homem de valor sempre existe a ação de uma mulher, é absolutamente correto, porque é o mesmo que dizer que todo homem de valor tem na base dons artísticos que alimentam sua sensibilidade. Tenho a impressão de que Deus estabelece contato direto com a humanidade através da estética, a música, que seria o som do Criador, a escultura e a pintura, que são manifestação de suas formas e cores, a arquitetura, imitando a criação divina. De qualquer maneira, é o elo que lembra ao homem a sua origem sobrenatural. É por esse motivo que o verdadeiro artista é uma pessoa sempre boa, dificilmente entrando pela senda do crime. Basta lembrar os Beatles, Elvis Presley, Tito Chipa, Caruso, os pintores, os escultores e os romancistas, os artistas de cinema, teatro e TV, que jamais prejudicaram a quem quer que seja, e, pelo contrário, sempre promoveram campanhas para ajudar a sociedade. Então, vamos parar por aqui para vocês ouvirem esse texto várias vezes e se aprofundarem. Um abraço, namastê. Vamos continuar esse texto, Dr. Norberto Kepp, da Revista de Psicanálise Integral.
Como a arte só poderá ser realizada com o verdadeiro sentimento, que é o amor, o artista se caracteriza pelo afeto. A cosmovisão, filosofia de vida, a própria filosofia e ciência necessitam ter um acompanhante sólido para crescer adequadamente, e este fundamento, acredito, ser a estética, para que haja um diálogo entre a ideia e o sentimento de amor, que é a base da civilização e do indivíduo. Se uma pessoa não tiver em sua base um bom desenvolvimento estético, jamais conseguirá ter equilíbrio, ou até que de melhor pode acontecer, já que a glória que a sociedade atual oferece é oriunda do roubo, da trapaça e da desonestidade. A ciência e o trabalho atuais não parece ser o forte da mulher, o que não é de estranhar, desde que eles se baseiam na patologia da matemática e na luta para agredir a sociedade. Por este motivo, todo o valor feminino está preparado para entrar em ação, quando a estrutura social for montada na justiça e misericórdia, na paz e afeto. A mulher não encontrou sua vez na sociedade, não por ser incapaz, mas por estar acima dela. O mesmo acontece com o sexo feminino, sucede com as crianças. É por isso que a mulher gosta mais delas e é capaz de se sacrificar pelos seus filhos. Outra prova de que ela está mais próxima da realidade é o fato de viver mais tempo, de criar menos problemas sociais e desastres de toda espécie. Outro fato que não podemos olvidar é que a mulher é extremamente